Eu sou igual a qualquer um. Porém, alguém tinha que transmitir as mensagens da mãe. Vou com uma paz espiritual muito grande. Em São Bernardo, os vivos gostam de ver seus mortos. Quando o trouxemos para enterrá-lo, pedi que virasse uma múmia. A doutora me disse, comece a agradecer a quem tanto pediu pela saúde do seu filho, porque Augustin não tem mais o tumor. Na província argentina de Santa Fé, Maria José Reynoso garante poder se comunicar com a Virgem Maria. A suposta vidente reúne milhares de fiéis que chegam a Centeno para ouvir as mensagens que transmitiria Maria Rosa Mística e pedir os milagres. Eu tinha 21 anos quando a vi pela primeira vez. Uma noite estava rezando e vi que o corredor da minha casa se iluminou e a vi com os braços estendidos. Há relatos de fiéis que afirmam ter visto Maria Rosa Mística pela primeira vez em 1947 em Montichiari, Itália. Na primavera desse ano, uma enfermeira chamada Pierina Gilli disse que a Virgem Maria apareceu no hospital onde trabalhava. Segundo os devotos, desde as primeiras aparições, Maria Rosa Mística ajuda e dá consolo a todo aquele que esteja doente ou aflito. Na minha opinião, as visões são sempre um milagre de Deus. Todas as vezes que ela vê e fala com a Virgem, sempre há algo milagroso, sempre. Vamos agradecer a nossa Mãe Celestial. Maria José garante receber há mais de 20 anos pedidos da Virgem que ela tenta cumprir com devoção. Viva a Virgem! Ao longo da história, em muitos ambientes católicos, ocorreram supostas manifestações da Virgem Maria. Algumas dessas aparições acabaram lotando os lugares mais frequentados do culto católico. Através dos séculos na igreja aconteceram muitos casos de aparições. Porém, ultimamente parece que isso se intensificou. Mas também se intensificaram os problemas da humanidade. As invocações marianas são aparições da Virgem Maria, da própria mãe de Jesus Cristo. O que mantém a tradição é que a própria Virgem, ela foi levada ao céu sem ter morrido. Em 13 de julho de 1947, segundo os devotos, Maria Rosa Mística se apresentou pela segunda vez no hospital de Montichiari, portando nessa ocasião 3 rosas em seu peito. Depois dessa manifestação, doentes do hospital teriam se curado sem explicação alguma. Todo dia 13, comemoramos o dia da nossa mãe. Todo dia 13 vai aumentando a quantidade de gente. Vem muitíssimos casos ou pessoas com doenças corporais e muitas delas com doenças espirituais, com depressão. A pessoa que tem fé está mais aberta a que lhe aconteçam coisas. Porque mentalmente e espiritualmente está aberto à busca. Centenas de pessoas se aproximam ao campo de oração localizado em Centeno por causa de diferentes doenças, com a esperança de serem curados. A mãe foi me preparando pouco a pouco, até o momento em que me disse que ia acontecer algo especial com cada pessoa, que iam cair em um descanso espiritual. Ou seja, que a mãe vai interferindo, vai tocando neles e eles vão caindo. Quando você está submetido a certos ambientes, pode sentir mais além do que acredita poder sentir. Se há uma imposição de mãos, você vai sentir mesmo que não te toque, como se estivesse entrando em teu corpo. As sensações dos fiéis que participam do campo oratório quando Maria José os toca não são iguais para todos. Ai, não, por favor. Misturam-se sinais de harmonia e estados de crises. Eu senti muito calor. Eu senti que uma coisa me queimava. Porque eu senti que queimava as minhas costas. Os encontros no campo oratório iniciaram por um pedido que Maria José diz ter recebido pela segunda vez que a Virgem Maria se manifestou. Naquela ocasião,
a suposta vidente se encontrava em sua casa, preparando uma aula de catecismo para as crianças de Centeno, quando recebeu um sinal divino que a convidava a se dirigir a um terreno baldio em frente à sua casa. Que mensagem transcendental, segundo Maria José, Maria Rosa Mística transmitiu naquele encontro? No município colombiano de São Bernardo, um estranho fenômeno surpreende ao mundo há mais de 50 anos. No cemitério local, muitos cadáveres se transformam em múmias, o que é considerado pelos habitantes como um milagre. As múmias de São Bernardo é um processo integral de mumificação. Lá, os corpos, depois de 5 anos, aparecem completamente conservados. Não temos uma resposta concreta sobre o que é esse fenômeno. Muitas civilizações praticaram a mumificação ao longo da história, mas nenhuma alcançou o grau de perfeição dos egípcios, os quais procuravam conservar os corpos de seus mortos para que mantivessem um aspecto no além. A técnica era reservada aos faraós e seus familiares, que depois de mumificados eram colocados em sarcófagos de pedra ou madeira. Em São Bernardo, o processo ocorre, mas de forma natural. Quais são as características dessas múmias? O antropólogo William Romero estuda há mais de 10 anos esse caso surpreendente. Uma múmia é como um livro. Está aberta para que investiguemos. A diferença de um crânio ou de um esqueleto apresenta tanto tecidos duros, que é o que estão lá dentro, e os tecidos brandos. Os tecidos brandos estão secos, estão desidratados. Todos os fluidos se drenaram, se secaram, se dessecaram ou se perderam. As múmias aparecem continuamente há 60 anos. E apesar de terem sido estudadas em múltiplas ocasiões, nenhum especialista pôde explicar as causas do fenômeno. Se tratará de um fenômeno que excede a ciência, como afirmam os moradores de São Bernardo? Esse fenômeno passou a ser cultura dessa comunidade de São Bernardo. Já é normal. No começo foi um mistério, intrigas, dúvidas, certo? Como tudo na vida. Em São Bernardo, os seres queridos, os vivos, gostam de ver seus mortos. Nessa parte da Colômbia, quando vamos fazer uma exumação, as famílias querem ver, para ver como está, gostariam de vê-los todos os dias, mesmo que fosse como uma múmia. Depois de 5 anos do enterro de um falecido, as autoridades do cemitério exumam o corpo para verificar se está mumificado. Esse é um fenômeno delicado para os habitantes. Eber, por exemplo, aguarda ansiosamente para descobrir o que aconteceu com seu pai. Quando o trouxemos para enterrá-lo, eu pedi para mim mesmo, e não contei para mais ninguém, mas pedi que ele virasse uma múmia. Nem todos os corpos que saem mumificados de lá são levados ao mausoléu, porque sempre é respeitada a decisão e a liberdade das famílias desses seres queridos que estão lá. Cada caso de mumificação gera um dilema familiar. O que fazer com o cadáver? Depois de várias discussões, Eber e sua família decidiram deixar seu pai no museu, no caso de seu corpo estar mumificado. Tinha um irmão que não quis, mas tomamos a decisão entre todos, entre a família, de deixá-lo para os netos e todos os menores, para quando tiverem uns 8 ou 10 anos, eles possam dizer, olha, aquele ali era o seu avô. Por que acontece esse fenômeno? Finalmente, o sonho de Eber será realizado de ver seu pai mumificado no Museu do Cemitério? Maria José Reynoso garante ter recebido a visita da Virgem Maria, a quem teria recomendado uma missão muito especial. A mãe, em uma das mensagens, me indicou que ela me mostraria um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar com ela, ficar com ela. Maria José conta que uma voz lhe indicou o lugar onde os fiéis deveriam se reunir para orar. Me pediu uma capela e disse onde a queria. Me pediu também que buscasse água, que seria benzida por ela. Depois das revelações que Maria José contou, milhares de fiéis começaram a visitar o campo oratório para receber as aparentes mensagens de Maria Rosa Mística.
O pároco de Centeno, Benjamin Zanotelli, apoia Maria José em suas proclamadas revelações. Por isso, enfrentou a perseguição de seus superiores religiosos. O arcebispo enviou uma comissão de 4 sacerdotes. Mas, na minha opinião, eles não puderam relatar ao arcebispo, isso na minha opinião particular, porque eles não tinham nem competência, nem experiência ao que se referia a esses casos de aparições da Virgem. O que é mais forte para mim foi a negação da igreja por eu ter visto a mãe. Eu não entendo, até me aconselharam a ir à missa em outro povoado. A hierarquia da Igreja Católica recebe anualmente muitas solicitações para investigar as aparições da Virgem e determinar sua veracidade. A Igreja Católica é a que reserva, no último termo, o poder de declarar quando uma aparição de Maria, uma aparição mariana é genuína. Ou quando é produzida por uma mente doente de uma pessoa que está tentando enganar a humanidade com suas manifestações. Lamentavelmente, o Vaticano lida com um conceito antiquado do milagre. Hoje a teologia avançou e diz: não importa se o milagre tem explicação, ele acontece de um modo extraordinário que a fé da pessoa diz que Deus está presente. Na Argentina, o arcebispado de Santa Fé mostrou certa resistência a aceitar as visões de Maria José. Apesar disso, o número de devotos que se aproximam ao campo oratório cresce a cada mês. Tem muita gente que critica porque não sabe a verdade. Não vieram, não vêm, não provam. Me dá raiva e depois os vê no chão e diz: bem, aí está. Para que veja que aí está Maria. Maria Rosa é uma devota da Virgem, que recebeu um preocupante diagnóstico após uma ultrassonografia de rotina. Descobriram que eu tenho um nódulo na mama direita, isso mesmo. E eu fiquei sabendo dos milagres da Rosa Mística em Centeno. Só peço à Virgem, porque não tenho a quem recorrer. E eu só espero que seja benigno. Maria Rosa, além de frequentar todo dia 13 o campo oratório, continuava sob observação médica de Jerônimo Costa, que havia feito o diagnóstico. Nesses 7 meses, a paciente que fez as 2 ultrassonografias, onde se constata o nódulo, não tomou nenhum tipo de medicamento e, pelo menos que eu saiba, não fez algum tratamento que foi indicado. Desesperada e temendo pela vida, Maria Rosa decidiu depositar todas as suas esperanças na Virgem Maria. Frequentou o campo oratório e recebeu uma imposição de mãos por parte de Maria José. Desmaiou diante da presença da suposta vidente e em seu próximo exame recebeu uma notícia surpreendente. Quando fizeram a ultrassonografia para a punção, passaram 2 ou 3 vezes o aparelhinho da ultrassonografia e não encontraram o nódulo. Nunca tive uma paciente que, depois de certificado o nódulo, ele tenha desaparecido. O nódulo aparece em uma ultrassonografia e desaparece na outra como passe de mágica. Os técnicos e o médico descartaram um erro nos exames. É possível que essa anomalia tenha se absorvido sem tratamento ou a fé da paciente teve a ver com uma assombrosa recuperação. Tenho uma paz espiritual muito grande que é difícil de explicar. E cada vez que isso me acontece, eu sinto que a minha fé aumenta cada vez mais. Em Centeno, muitos devotos acreditam que a Virgem cura através de Maria José. É o caso de Laura, a mãe de Agustim, um menino de 5 anos que alguns meses atrás sofria de um aparente quadro normal de sarampo, até os médicos descobrirem uma preocupante doença. Agustim se levantou desanimado, o levamos ao médico com um exame de sangue que o laboratório tinha feito e me mandaram para o Rosário. Esperamos os primeiros resultados, disseram que havia células ruins, com a outra novidade de que Agustim tinha um linfoma na medula espinhal. O menino chegou em péssimo estado, muito comprometido, com uma anemia muito severa. Além disso, o diagnóstico de uma leucemia imunofenótipo T. O destino colocou Laura diante da mesma doença a qual havia falecido seu primeiro filho, Estevão, 2 anos antes. A coincidência de ter voltado ao mesmo hospital
ao mesmo lugar onde tinha perdido o primeiro filho foi terrível. Aliás, eu estava viajando, não havia lugar em Rosário inteiro para internar o Agostinho. O único lugar era o hospital e eu me negava. Mas cheguei e não tinha nada e tive que ficar lá. Como uma mãe faz para enfrentar pela segunda vez uma doença que já tirou a vida de um filho? A Laura está no grupo de pais que sofrem. É assim que chamamos esse grupo de pais que perdem seus filhos e que são consolados pela mãe. Eu me desesperei e a pergunta foi: por que tenho que passar por isso de novo? Me diz por que outra vez, mãe. Me diz por quê. A Laurinha é fortaleza. Eu sempre digo, é uma leoa. Depois de 48 horas, chegou a hora de confirmar a gravidade do quadro de Agostinho com uma punção lombar. Laura e sua família não queriam sofrer novamente o que passaram com seu outro filho. Agostinho entrou em uma punção na segunda às 10 da manhã. E meu único pedido foi que Maria José estivesse ao nosso lado nesse momento. Subimos ao quarto de Agostinho. O pai saiu nesse momento, me abraçou como se me conhecesse desde sempre. Ele não vinha ao campo. Ele trazia a mulher e ia embora. Nesse momento eu disse, ou seja, não era eu, era a mãe, que daria passos gigantes para o Agostinho. Será que Maria José seria capaz de ajudar Agostinho para que se recupere e assim evitar que essa família enfrente novamente essa tragédia? Desde finais da década de 50 em São Bernardo, Colômbia, aparecem inexplicavelmente corpos mumificados no cemitério. Toda semana na rádio local, o jornalista Jorge Villamayor anuncia a lista de múmias para que os familiares possam reconhecê-las. Atenção todos os ouvintes, familiares que tiverem corpos sem identificar na cripta debaixo da capela do cemitério. Corpos identificados 27, corpos sem identificar 40, bebês mumificados sem identificar 6, bebês identificados 3, múmias sem identificar 33, múmias identificadas 1. Caso não forem identificados, os restos serão trasladados a uma fossa comum ou serão levados ao Girardot para sua cremação. Quando vai se realizar uma exumação, gera bastante curiosidade. Vêm muitos familiares, vêm muitos amigos da pessoa falecida e se juntam e se reúnem no momento da exumação. O que gera a maior curiosidade é saber se virou ou não uma múmia. Entre tantas famílias que aguardam a exumação no cemitério está Eber, nervoso por saber o que ocorreu com o cadáver do seu pai. Quando o coveiro abre o caixão, o corpo não está desintegrado. Saiu mumificado? O sonho de Eber se realizou. A partir de agora, poderá visitar seu pai mumificado todos os dias no museu. Chegamos, abrimos e o tiramos de lá de dentro. Olhamos e já estava tudo seco. Não estava decomposto. Nós pensamos em deixá-lo como múmia aqui para São Bernardo. Quando eu encontro uma múmia, o que eu faço é olhar bem para ela. E então eu aviso a família se desejam deixá-la ou se desejam passá-la para o ossuário. Ficamos felizes em vê-lo e os netos diziam, tomara que o meu avôzinho esteja lá para que eu possa vê-lo. É um orgulho para a família vê-lo novamente. Num outro setor do cemitério está o depósito onde guardam os corpos que foram mumificados. A única pessoa autorizada a entrar lá e pedi-los é Juan Carlos Velândia, o coveiro. Eles saem inteirinhos, com o cabelo, com a pele toda colada nos ossos, mas tem que tratá-los com cuidado. Mas se os seguramos pela cintura, não acontece nada. Que fatores influenciam para que os corpos alcancem tão perfeita conservação? Serão causas que afetam os habitantes de São Bernardo em vida? Ou, como muitos peritos afirmam, será pelas condições do cemitério? A arquitetura fúnebre, o cemitério, eu acho que representa um elemento muito importante dentro do processo de conservação dos cadáveres. No cemitério há como uma espécie de microclima que facilita a conservação desses corpos. Acho que é pelo clima.
O biólogo da Universidade O Bosque de Bogotá, Wilson Salazar, chega ao cemitério de São Bernardo para realizar uma análise integral das estruturas funerárias e avaliar as possíveis causas que facilitem as mumificações. Não tem um lugar específico onde haja mumificação no mausoléu. Em algum momento é no primeiro nível, outros no segundo nível e outros no nível acima. Não tem um parâmetro que nos diga que há uma constante. O solo de São Bernardo é de origem vulcânica. O cemitério tem um terreno inclinado, onde a maioria das cúpulas estão semi-enterradas, fazendo com que a temperatura desses cadáveres seja constante. Segundo estudos realizados na cidade mexicana de Guanajuato, onde também há casos de mumificação registrados, a alcalinidade do solo e sua aridez pode ser uma combinação ideal para evitar a proliferação dos micro-organismos encarregados de decompor os restos cadavéricos. Wilson Salazar extrai amostras do solo do cemitério para comprovar sua acidez através de uma determinação de pH e outra condutividade. Terá realmente essa variável influência em conservar os corpos? Por fim, o biólogo encontrará uma explicação para o enigmático fenômeno? Laura aguardava com temor a punção lombar que vão realizar no seu filho Agustín. 2 anos antes, seu primeiro filho tinha passado pelo mesmo processo e finalmente tinha falecido de leucemia. Dessa vez, não queria que a história se repetisse e solicitou a ajuda de Maria José para enfrentar o doloroso processo. Nós colocamos o menino no soro, só para poder observá-lo e, se fosse necessário, uma transfusão porque estava complicado. Até no dia que faríamos as punções correspondentes para o diagnóstico. Depois de ter recebido o diagnóstico de Agustín, Laura, sem dúvida, pediu a Maria José que fosse ao hospital. Ela e sua família precisam dela desesperadamente. Eu disse que ia, mas que ia como amiga pra ficar com ela, e o que eu podia fazer era simplesmente rezar e só. Ela me disse que sabia, mas que fosse, por favor. Ela atendeu o meu chamado, entramos no quarto do Agustín, esfregou suas mãos e foi diretamente ao peito e às costas, na altura de onde Agustín tinha o tumor. Como Maria José sabia o lugar que Agustín tinha o tumor? É possível que Maria Rosa Mística a guie nesse tipo de caso e possa curar Agustín através das mãos de Maria José? O milagre começa depois de 8 dias, quando a doutora nos informa que não havia mais células ruins. Essa é a radiografia do dia da internação. No caso de Agustín, tudo isso eram células malignas. Depois de 8, temos essa imagem recuperada. Não que isso seja incomum, muitas crianças têm essa evolução. O estranho foi onde foram essas células. Não houve síndrome de lícito tumoral evidente, nem manifestação alguma de toda essa ruptura das células. Bem, o tumor de Agustín se dissolveu e trouxe muitas consequências ao se dissolver, porque se rompeu muito rápido, então fechou tudo. E a doutora já tinha me falado da terapia intensiva e que Agustín poderia chegar até a fazer diálise. E não. Então a doutora me disse, comece a agradecer quem tanto pediu pela saúde do seu filho, porque Agustín não tem mais o tumor. A hematologista Mônica Matos é uma referência nacional no tratamento de crianças com leucemia. Em mais de 30 anos de carreira, diz ter presenciado poucas vezes uma evolução como a de Agustín. Que papel pode ter tido Maria José para favorecer essa cura? Existiria algum tipo de intervenção divina para explicar essa recuperação que surpreende a ciência? Não tem uma explicação muito lógica, mas não descarto a possibilidade porque acredito que nós médicos temos que lidar com certos rigores científicos, mas também estarmos abertos a outra pessoa que possa vir e tenha outra possibilidade, através dela se manifestar a Virgem, Deus ou bem, o que for. Se alguém intercedeu para que através da imposição de mãos fosse curado totalmente, aí estaríamos em presença de uma intervenção, de uma graça ou de um elemento que vai além do natural.
que explica por que alguém fica totalmente curado. Portanto, isso é um milagre. Segundo os seguidores de Maria José, em Centeno, a Virgem Maria não somente cura através das mãos da suposta vidente, mas também através de água benta que brota de onde eles chamam fonte de cura. Para ir à fonte de salvação, não é necessário ter nenhum mal físico. Podemos ter algum problema espiritual. Os céticos desconfiam de Maria José e procuram uma explicação racional para os supostos encontros que a vidente diz manter com a Virgem Maria. Uma pessoa diz agora que a Virgem lhe apareceu e que a tal água estará benzida. Essa pessoa poderia chegar a ter um problema neurológico. Ou poderia simplesmente estar mentindo. Isso talvez seja uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que é uma inflamação por um anticorpo que tem o próprio corpo contra umas artérias que estejam no cérebro. Então, o que tem? Uma crise alucinatória. E a Bíblia diz o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Então, se vemos que essa pessoa se dedica a fazer algum tipo de proselitismo que sirva para juntar pessoas que entregam seu dinheiro para conhecer o santuário e vende água benta, é mais provável que seja um mentiroso. Se a existência ou não de aparições afasta os fiéis da ciência, existe um fato que pode se comprovar objetivamente: o poço com água do campo oratório. Terá alguma diferença essa água com a que é possível encontrar no resto de Centeno? É possível que tenha propriedades curadoras como garante Maria José? A comunidade judaica Askenazi da Cidade do México defende as leis mais tradicionais do judaísmo. Se apega incondicionalmente ao ensinamento da Torá, sua sagrada escritura, e reconhece uma infinidade de milagres que o povo judeu recebeu de sua história. O povo judeu está ligado a milagres quase que a vida toda. É o povo escolhido desde o início dos tempos. Nós consideramos que cada respiro é um milagre, que a vida é um milagre, que o nascimento também é um milagre. A tradição judaica é cheia de milagres. Talvez seu acontecimento mais maravilhoso se encontre no êxodo dos israelitas do Egito em busca da terra prometida. Segundo o texto bíblico, depois de atravessar o Mar Vermelho guiado pelo profeta Moisés, o povo hebreu abandona a escravidão e adquire identidade como nação. A religião se firma através da coletividade. Você não pode ser um judeu praticante solitário. A comunidade Askenazi se reúne na sinagoga da Cidade do México para comemorar o Dia de Jerusalém. Homens e mulheres não compartem o mesmo espaço no templo. Se destaca o clima festivo e se entoam cantos de louvor e salmos com música para agradecer a Deus. Os milagres dentro da comunidade são frequentes e grande parte dos encontros servem para recordá-los. Jaime Lobaton compartilha um terrível sequestro que passou há 10 anos, justamente quando pensava em dedicar sua vida à religião. E não conseguia fazer isso, porque não aceitava abrir mão de seu crescimento econômico. A partir do primeiro momento, eu disse ao Todo-Poderoso: eu sei que é a sua mão que está me levando. E com certeza é porque é um programa para que eu possa me dedicar ao estudo da Torá. O carro bateu na frente do meu e outro carro atrás do meu e me disseram: isso é um sequestro, quanto vale a sua vida? Jaime foi confundido com um empresário e levado a uma casa precária, afastada da Cidade do México. Lá permaneceu preso e sofreu dolorosas torturas. Segundo ele diz, foi nesse momento que teve um diálogo muito mais íntimo com Deus. Tinha uma pessoa que era o dono da casa onde me mantinham. E essa pessoa, que era o comandante do grupo, era o que mais fazia o trabalho de arrancar alguma informação ou coisas desse tipo. Em uma dessas ocasiões, começou a me bater. Viu a peça que eu usava e perguntou a outra pessoa: o que é isso? E eu disse: é uma roupa que nós judeus usamos. Usamos essa peça porque nos ajuda a lembrar os preceitos de Deus. Os sequestradores observaram o Tali Katan, uma peça utilizada pelos judeus religiosos debaixo da sua roupa, e decidiram utilizá-la como prova de vida depois de manchá-la com o sangue de Jaime.
Nada disso desanimava a vítima, que afirma ter se mantido em contato com Deus todos os dias os quais ele esteve trancado. Então eu comecei a dizer, sim, em minha casa eu tenho obras de arte muito valiosas, de Picasso. E comecei a inventar coisas, então ele se emocionou. Vieram os outros e me perguntaram, ei, realmente é verdade tudo que você disse? Não, claro que não é verdade, claro que não é verdade o que eu disse, se vocês estão me forçando a falar tudo isso. Batiam em mim, batiam, os socos doíam muito na hora, mas quando eles iam embora, parecia que não tinha acontecido nada. Eu disse, sabiam que Deus acabou de me ensinar uma coisa? O que foi que ele ensinou? Ele acabou de me ensinar que eu não tenho que contar mentiras. Quando a angústia e o desânimo começavam a acabar com a resistência de Jaime, algo inesperado aconteceu. O bandido que cuidava dele decidiu sair sem avisar o resto do grupo e deixou Jaime sozinho no cativeiro. O que podia fazer a vítima estando tão débil e sem proteção? Como conseguiu salvar sua vida? Jaime Lobaton estava sequestrado há mais de um mês, quando, surpreendentemente, o bandido deixou sozinho jogado no cativeiro. Apesar de ser sua oportunidade para fugir, não tinha forças para isso. Nesse momento, o que ele considera um milagre aconteceu. Casualmente, que esse é o grande milagre que agora estamos conversando, os policiais do lugar que cuidam daquela área viram que ele saiu e começaram a segui-lo. Viram que estava armado, que tinha uma arma, e perguntaram, e essa arma, o que houve, de que se trata? E ele se assustou e falou tudo. Terá sido uma mera coincidência ou um desígnio de Deus que Jaime recupere a liberdade sem colocar em risco sua vida através de um resgate violento? Às vezes, a gente pensa que algo milagroso é algo fora do comum. Mas nós pensamos de acordo com o que nos ensina nossa tradição. O mais milagroso que existe é saber que há uma supervisão particular do Todo-Poderoso. Como Jaime Lobaton relaciona seu resgate com um milagre? Os judeus também acreditam que cada episódio de suas vidas é um presente de Deus. Inclusive, muitos acreditam que a própria sobrevivência do povo depois de tanto sofrimento também representa um milagre. A sobrevivência do povo judeu talvez seja um milagre em si, porque com tantas perseguições, com tantos planos de aniquilamento, muita gente poderia considerar um milagre. Mark Twain dizia que a existência do povo de Israel depois de tanta perseguição é um milagre. E que não tenham desaparecido entre as nações também é um milagre. Essa ancestral tradição judaica de considerar cada ato de suas vidas como um milagre pode tirar um pouco a espiritualidade ou surpresa no final. Porém, essa simplicidade na aceitação dos milagres é a que leva seus seguidores a serem muito gratos com seu Deus e demonstrar tanta devoção que os mantém unidos como povo há mais de 3.000 anos. O biólogo Wilson Salazar pegou amostras do solo do cemitério de São Bernardo para verificar se lá pode estar a chave para que os corpos se mumifiquem. Será mesmo alcalino para gerar a conservação dos cadáveres? O resultado das análises feitas no campo sobre o solo apontou características normais. Seu pH é neutro e a sua salinidade é normal. Então fica descartada a possibilidade de que a variável possa influir no processo de mumificação. Depois de descartado o fator solo, os especialistas exploram outras alternativas, entre elas a alimentação. Se investigam 2 frutos, o chuchu e o balu, que são muito consumidos pelos moradores de São Bernardo. O biólogo da Universidade UBOSC, Wilson Salazar, visita Carlos Penhuela, um agricultor de São Bernardo, para conhecer mais sobre o método de cultivo desses frutos e avaliar se é possível que intervenham no processo de mumificação. Essa é uma planta de chuchu. E o que é isso? São os frutos? Esses são os frutos do chuchu. Esses são os frutos. Ah, olha só aqui. Tem um caído aqui. Uma pergunta. O que se come do chuchu? Para comer seco, abrimos assim, em 4 pedaços.
Mas para sopa, então descascamos. Descascamos e arrancamos isso. Apesar de muitos colombianos não terem conhecimento, o chuchu não é um produto natural da região. Na época pré-hispânica, já se cultivava no sul do México e Guatemala. Os maias e os astecas consumiam chuchu em abundância. Aliás, o nome que é dado no México foi tirado do nome como os astecas o chamavam. Eu fazia exercícios com os estudantes. Cortávamos um desses legumes, deixávamos por 10 dias e não se oxidavam, como se oxidam a maioria das frutas. Aqui na região, o mais importante é que dizem que é muito saudável e por isso tem as múmias. Os antioxidantes favorecem o atraso do envelhecimento nas pessoas. O balu possui uma grande quantidade de proteínas e 7 dos 9 aminoácidos essenciais para a vida e fundamentais na síntese do tecido muscular. Estarão nessas propriedades a chave de conservação dos corpos? Esses frutos possuem outra singularidade? Em São Bernardo, crescem naturalmente sem agrotóxico. É a única comida que se come sem agrotóxicos. Porque todas as outras comidas, desde que semeamos aqui, precisam de agrotóxico. O chuchu e o balu possuem funções antioxidantes de regeneração de tecidos, além de serem cultivados sem agrotóxico. Bastarão todas essas propriedades para impedir a decomposição dos cadáveres de São Bernardo? Todos esses elementos que as pessoas adquirem em vida, certamente refletirão nos cadáveres. A resposta que explica por que alguns cadáveres se mumificam parece estar mais próxima. O biólogo Wilson Salazar tentará revelar o mistério após uma série de exames em laboratório. Encontrará algum motivo científico para o fenômeno ou terão razões aqueles que o justificam como um milagre? Em Bogotá, na Colômbia, o biólogo Wilson Salazar analisa as propriedades do chuchu e do balu na Universidade do Bosque, para comprovar se podem ser os responsáveis pelo processo de mumificação que acontece em São Bernardo. Há várias frutas, alimentos que possuem essa característica de neutralizar muitos compostos que se formam em nosso próprio metabolismo. A produção de radicais livres, que são os perigosos, são os que causam o envelhecimento. Os alimentos têm muito a ver, principalmente a parte de vitaminas e os antioxidantes para a conservação dos cadáveres. Os estudos químicos ratificam as propriedades antioxidantes do chuchu e do balu. Porém, os cientistas não podem afirmar que essa capacidade atue para evitar a decomposição dos cadáveres. As qualidades mumificadas do chuchu e o balu não estão cientificamente comprovados. Mas devemos levar em conta que em muitas partes da Colômbia e da América Latina, esse alimento também é consumido e não existe mumificação em todas as partes. Depois de descartado o solo, o clima e os alimentos como o chuchu e o balu, a ciência fica desorientada diante da origem das múmias de São Bernardo. Estarão certos aqueles moradores que acreditam em um milagre? O que é necessário para confirmá-lo? Para a ciência decifrar o que é a mumificação ainda permanecerá dentro do desconhecido. Certamente daqui a uns anos também chegaremos a uma resposta. Nesse momento não temos a certeza de que isso seja um milagre. Esperamos para ver se no futuro poderemos saber se isso pode ser um milagre ou não. Na Argentina, Maria José Reynoso garante que a Virgem Maria mostrou um lugar onde construir um campo oratório e um ponto exato do terreno onde perfurar para conseguir água pura. A perfuração é feita e às 10 da noite ela desce para benzer a água. Além de Maria José, outros vizinhos dizem terem sido testemunhas das supostas aparições da Virgem Maria naquela noite. Eu saí com a minha filha e vimos uma luz que caiu do céu. Então eu lhe perguntei, Maria José, o que é? E ela me disse que era a Virgem que estava descendo para benzer a água. Os devotos de Maria Rosa Mística têm certeza de que a água da fonte de cura foi benzida durante uma das aparições da Virgem e que tem propriedades extraordinárias. Tem um neto de 2 anos. Saiu um tumor na tireoide. A minha filha não tem muita fé. Mas de tanto invocar a mãe, a trouxe com meu neto e tudo. O colocou na fonte de cura.
E o menino nunca foi operado. Não apareceu mais nada. Centenas de pessoas que procuram o campo oratório estão convencidas de que é a Santa Mãe quem responde às suas orações e leva a cabo os milagres que eles garantem receber. O único que pode fazer um milagre é Deus. A Virgem Maria não pode fazer milagres, os santos não podem fazer milagres, porque são seres humanos. Os humanos não podem fazer um milagre. Não podemos adorar os santos, também não podemos adorar a Virgem. Ela seria a primeira a desprezar quem a adorasse, porque ela não quer roubar do seu filho o que se deve a ele, que é a adoração. Apesar de muitos especialistas negarem que a Virgem Maria tem uma graça divina para fazer milagres, Maria José e seus seguidores garantem que o poço obtido no campo oratório é o único com água boa para o consumo em toda Centeno e o atribuem à intervenção de Maria Rosa Mística. É uma água doce. É uma água que não tem arsênico. Tem o mínimo e o nível permitido, sendo que na região não tem água boa. Diego Golombek e uma equipe de investigadores da Universidade UAD analisaram as propriedades dos lençóis subterrâneos do povoado de Santa Fé. Chegou a análise da água que sai da torneira em Centeno, a água que as pessoas deveriam tomar. Recebemos a análise do ENRE, do órgão regulador da província de Santa Fé, e efetivamente não é uma água boa para consumo. Tinha altos níveis de arsênico e também altos níveis de outros sais que realmente a torna indevida para o consumo. 80 microgramas de arsênico, muito acima do recomendável. Essa água não pode ser tomada. Isso mata diretamente. Isso é um veneno que, cronicamente, começa a causar um monte de sintomas. Realmente, essa água não pode ser tomada. Depois de confirmado que a água da rede pública de Centeno não é boa para o consumo humano, como garantia Maria José, os cientistas analisaram uma amostra do campo oratório para comprovar se lá sim é potável. Essa foi trazida da fonte do campo oratório da Rosa Mística. É essa que as pessoas tomam. É essa. Será possível, como afirma a suposta vidente, que Maria Rosa Mística tenha feito um milagre nessa fonte? Terá alguma diferença essa água com a que se extrai de qualquer torneira em Centeno? Os cientistas da Universidade UAD analisarão uma amostra de água do campo oratório Maria Rosa Mística, em Centeno. Segundo a suposta vidente da Virgem, Maria José Reynoso, essa água se diferencia da existente em toda a localidade porque é potável, quando os habitantes de Centeno não podem consumir a proveniente da rede pública pelos altos níveis de arsênico que registra. Que decisão oferecerá a ciência nesse caso? O resultado geral é que a água é normal. Inodora, não tem resíduos que a outra tinha, é alcalina, olha, também tem um pH de 8, nada grave. Diminuíram os sulfatos, diminuíram os sódios dissolvidos. O que mais me interessa é a concentração de arsênico. Perfeito, temos essa aqui. Tem exatamente uma concentração de 0,005 miligramas por litro de arsênico. E aqui tínhamos 80 microgramas por litro, ou seja, 0,08 miligramas por litro, 10 vezes mais que nessa. A água da fonte do campo oratório de Centeno, Santa Fé, a diferença da água que sai da torneira é potável e é apta para o consumo. É uma mera casualidade que o único poço com água potável registrado em Centeno seja do campo oratório, onde os fiéis dizem que a Virgem Maria se manifestou? É possível haver tanta diferença nos resultados de poços que se encontram tão próximos entre si? O que poderia estar acontecendo é que a água da fonte do campo oratório sai de um lençol diferente, do lençol onde está se tomando a água, para a água corrente e para a torneira do povoado, e que esse lençol não esteja contaminado. É curioso que esteja tão localizado. Já foi comprovado que a água da fonte de cura é diferente da do resto de Centeno. Surpreendentemente, ela é potável. Terá também propriedades de cura, como afirmam os fiéis? Eu tenho a esperança de que seja reconhecido pela igreja como ela quer. O debate sobre a veracidade da aparição da Virgem Maria em Centeno continua sustentado pelos especialistas religiosos. Quem vê a Virgem, vê um santo, sai da fé. Porque Jesus diz, felizes os que acreditam sem ver. Ou seja, os que veem, têm visões da Virgem, são infelizes. Se eu não tenho crenças, pois não existe nenhuma das coisas que minha crença vê, se eu tenho crenças, existem. E eu não posso negar o que não existe. Sem se importar com as opiniões contrárias,
Maria José diz que continuará cumprindo os pedidos feitos por Maria Rosa Mística em suas supostas aparições. Eu não me sinto especial. Eu sinto que sou igual a qualquer um. Porém, alguém tinha que fazer. Alguém tinha que transmitir as mensagens da mãe. E fui eu. Viva a Virgem! Os fiéis continuam frequentando o campo oratório, procurando ajuda física e espiritual. Os devotos não esperam aceitação alguma do Vaticano, porque, segundo afirmam, o importante em Centeno não é confirmar ou não a existência de um milagre, e sim acrescentar mês após mês essa sincera mostra de devoção à Virgem Maria. Viva a Virgem! Por que continuam procurando explicações racionais para fenômenos profundamente relacionados com a fé? O que se esconde por trás desses fatos inexplicáveis para continuar maravilhando as pessoas, mesmo em tempos tão apegados à racionalidade e à tecnologia? Existe um limite que a ciência não pode alcançar e a fé se torna a única opção para conseguir a cura?